Estamos aí? Ok. Começou. Ok. Vamos dar início, então, ao nosso segundo dia de apresentações do 10º INICIT, etapa PIBIT. Agradecendo novamente aos professores Débora César, Viviane Teixeira e Estevão Freire pela participação na banca, agradecendo aos orientadores e agradecendo aos co-orientadores e aos bolsistas por estarem aqui também participando das apresentações. Vamos começar, então, a apresentação de hoje com o Lucas Barbosa, que é orientado da doutora Cláudia Teixeira. Lucas? Boa tarde. Boa tarde. Vou compartilhar aqui. Ok. Foi? Isso. Tudo certo. Show. Posso começar? Pois não. Obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas e hoje apresentarei meu projeto PIBIT, onde o título do meu projeto é Estudo de Processos Verdes para a Extração de Produtos de Alto Valor Comercial da Biomassa de Artrospira e Spirulina platensis, seguindo o conceito de biorefinaria. A orientadora do meu projeto é a doutora Cláudia Maria Luz Lapa Teixeira. Bom, a ideia do projeto ela teve início na alta demanda da utilização de polímeros na produção de plástico, onde de 1950 a 2014, essa produção subiu de 1,65 milhões para 311 milhões de toneladas produzidas. E com isso, há uma necessidade de mudança na matéria-prima desse plástico, do plástico. Bom, então, surge a ideia da substituição gradativa do uso de polímeros obtidos por fontes petroquímicas, que esses polímeros eles duram cerca de 2.000 anos, mais ou menos, para degradação completa no meio ambiente, por biopolímeros degradáveis. Interessante, então, o uso do polihidroxilcanoato, que é o PHA, vocês podem observar a estrutura química dele na figura 2, que ele é um poliéster produzido por diferentes micro-organismos. Porém, na produção do plástico em si, os PHs, eles apresentam um custo que é 5 vezes mais elevado que o plástico proveniente de fontes petroquímicas, aqueles que duram cerca de 2.000 anos para degradação completa. E isso ocorre porque os PHs eles são produzidos comercialmente por bactérias heterotróficas, como, por exemplo, a glicose. Bom, e nesse contexto, a produção de PHs por cianobactérias como a Atrospira, ela tem sido proposta, pois a mesma ela pode utilizar o gás carbônico, que é proveniente da produção industrial ou agrícola, como fonte de carbono. Porém, mesmo assim, ainda não vai tornar só o uso da Atrospira o processo econômico viável, economicamente viável. Entretanto, as microalgas ela apresentam um potencial de produção de outros produtos de alto valor comercial, que eles podem ser extraídos sob o conceito de biorefinaria. E o conceito de biorefinaria é justamente extrair esses produtos a partir da matéria-prima inicial, visando obter produtos de alto valor agregado, tornando assim o processo mais vantajoso quando comparado com o simples comércio da matéria-prima. E nesse conceito, a ficocianina e os carotenoides, como corantes naturais, eles vão ter uma grande importância também na indústria alimentícia. A ficocianina, os carotenoides e os ácidos graxos essenciais juntos são muito importantes para a indústria, como a alimentícia, a nutracêutica, a química fina, cosméticos, rações para diferentes animais, materiais para embalagem, procedimentos médicos, etc. E, por sua vez, o processo de extração de polímeros da biomassa, eles representam uma importante parcela dos custos de produção desses produtos, sendo, portanto, uma etapa a ser considerada para a otimização. E, além disso, o uso de processos verdes, como no caso a extração com fluido supercrítico, que é toda substância que se encontra em condições de pressão e temperatura superiores aos parâmetros críticos, ela vai alinhar o projeto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são as ODS. Bom, e somado a isso tudo que eu disse, a extração conjunta do maior número de compostos
de produtos de alto valor comercial vai ajudar a viabilizar economicamente a produção destes a partir da biomassa microalgal. O laboratório Labin, né, que é onde eu faço a iniciação, em 2019, ele já deu início aos trabalhos tanto em buscas bibliográficas quanto laboratoriais para a extração dos produtos de alto valor comercial, né? E esse projeto ele já teve um resumo aprovado num congresso, um projeto aprovado na FAPERJ, um pedido de depósito de patente em 2020, e é um projeto em parceria com o Instituto Senai de Inovação de Química Verde. E aqui ao lado a gente tem um exemplo do nosso pôster que foi apresentado no congresso com mais informações do nosso projeto. Bom, o objetivo geral do projeto é estudar a extração por meio de CO2 supercrítico de carotenoides e ficocianina a partir da biomassa de Atrospira platensis cultivada em diferentes condições. Os objetivos específicos são produzir biomassa de Atrospira e Spirulina platensis em diferentes condições de meio, de cultivo e de iluminação. Avaliar as condições de maximização de extração de carotenoides e de ficocianina da biomassa utilizando CO2 supercrítico, avaliar a estrutura celular após o processo de extração e quantificar carotenoides totais e ficobiliproteínas, principalmente a ficocianina, nos extratos obtidos e pHs nas biomassas residuais. Porém, devido à pandemia, né, o objetivo específico ele teve de ser refeito para mim, porque eu não pude ir ao laboratório. E com isso, o objetivo específico para mim foi realizar a busca bibliográfica sobre extração dos compostos de interesse, são eles carotenoides, ácidos graxos essenciais, ficocianina em pH, por fluido supercrítico, de forma a ampliar o conhecimento no tema e, assim, atualizá-lo. Bom, como eu disse anteriormente, a pesquisa laboratorial eu não pude participar e ela foi desenvolvida pela orientadora Cláudia Teixeira. 3 biomassas elas foram utilizadas no projeto com a finalidade de comparar qual seria a melhor. Essas biomassas foram a Plankton e a Spin Green, que foram compradas comercialmente, e a laboratorial. Bom, a extração a frio desses compostos foi feita com a mistura de biomassa em água destilada, após 2 ciclos de congelamento e descongelamento, e após o segundo ciclo, houve a centrifugação e a coleta do sobrenadante, com a retirada das alíquotas para análise espectrofotométrica. Já a quente também houve a mistura da biomassa com água destilada, entretanto, houve o aquecimento a 100 graus Celsius durante 1 hora, e após a primeira extração, centrifugação e coleta do sobrenadante, e houve também a união desse sobrenadante e das biomassas residuais. Aqui a gente tem os extratos a quente, que eles são representados além das letras das suas respectivas biomassas com a letrinha Q, e a biomassa a frio, que está apenas com a letra inicial da biomassa. Bom, aqui nessas 3 tabelas abaixo, a gente tem os resultados da média dos extratos a quente e a frio. No extrato a quente, a gente pode perceber que há uma maior média percentual de extrato na biomassa da Spin Green, porque as condições de seu processo produtivo tenderam a uma maior produção de carboidratos, que também favorecem a produção de carotenoides, o que pode justificar a coloração não tão azulada. Já no extrato a frio, né, a biomassa laboratorial e a plâncton, elas tiverem suas condições de cultivo e tendendo à produção de proteína, e por isso há uma maior produção no percentual de extrato nessas biomassas e também uma maior média de ficocianina na biomassa. Bom, já na pesquisa bibliográfica, né, a busca de artigos ela foi feita com o auxílio do estagiário do Labin, Jefferson Pina, e ela se concentrou em plataformas de busca que foram escolhidas após uma reunião com a colaboradora Lídia Mendes, sendo elas a Web of Science, Scopus e Science Direct, como vocês podem ver os logos no slide, e nas referências de artigos levantados nessas buscas e em buscas anteriores. Bom, e agora eu vou explicar para vocês a metodologia que foi aplicada para a busca de artigos nas plataformas de pesquisa. Foram feitas a combinações de palavras para que o melhor resultado possível fosse extraído de cada uma dessas plataformas, onde a combinação foi um dos compostos de interesse, ou seja, Ferestis, carotenoides, PHA e phycocyanin, extraction supercritical fluid e a microalga de gênero spirulina. Ou seja, foram 4 pesquisas para cada composto, certo? E já no caso da plataforma Web of Science e Scopus, as plataformas elas pesquisam as palavras com operadores booleanos AND entre elas, e por isso não foi necessária a adição de nenhum operador, como a gente pode ver na figura 11. E já na Science Direct é necessária, sim, a adição do operador AND, com a finalidade de restringir a pesquisa para apenas as palavras de interesse ao projeto. Bom, e com essas palavras-chave havia uma resposta da plataforma com vários artigos, que eles foram filtrados com a finalidade de otimizar a busca para obter o artigo como de interesse. Aí, os artigos que apresentavam as palavras espirulina ou supercritical fluid ou alguns do composto de interesse pesquisado no título do artigo foram baixados e visualizados posteriormente em PDF. A gente tem um exemplo aí na figura 13 de um artigo que foi aberto por conter o composto de interesse no seu título.
E já a metodologia para caracterizar o artigo como de interesse era que, se no tópico abstract do artigo houvesse um contexto comentando a possível extração de compostos valiosos em microalgas, então iria se realizar a busca de palavras como o composto de interesse pesquisado, espirulina, supercritical, artrospira, no corpo do trabalho. E caso essas palavras que eu falei estivessem em um contexto de extração de compostos de interesse através do fluido supercrítico na microalga de gênero espirulina, o artigo então seria caracterizado como de interesse e armazenado na nossa pasta. Bom, já ao final da pesquisa, os artigos eles foram salvos nos arquivos do Labim, e com o objetivo de facilitar a busca de informações presentes nesses artigos, nós criamos uma tabela para adicionarmos as condições de extração com fluido supercrítico e os resultados, como a gente vê na figura. A tabela é bem importante porque ela é feita com principais informações que podem ser retiradas do artigo, trazendo assim as condições de extração, entre outros, né? E essas informações são muito úteis na redação de artigos e no encaminhamento de novas propostas do projeto. E é importante ressaltar aqui que esse print que eu trouxe é apenas parte de um todo da tabela de carotenoides. Ou seja, para a pesquisa de carotenoides, a gente fez essa tabela. Para a pesquisa de pH, a gente fez outra tabela. De ficocianina, outra. E de ácidos graxos essenciais, outra tabela. Eu não pude trazer tudo aqui porque o tempo é curto e também porque não coube. Bom, e de acordo com a metodologia explicada anteriormente, formulamos esse gráfico com artigos encontrados por ano de publicação de toda a pesquisa bibliográfica para os artigos de extração de fluido supercrítico com o objetivo de extrair os compostos de interesse. É importante ressaltar aqui que a ficocianina teve somente um artigo e, por isso, foi realizada uma outra pesquisa sobre extrações gerais de ficocianina para avaliar o que poderia ser feito no nosso projeto. Bom, nos pHs, nenhum artigo foi relacionado a fluido supercrítico foi encontrado nas pesquisas. E é importante ressaltar que um total de 151 artigos eles foram abertos nas pesquisas desse composto de interesse. E como vemos no gráfico, apenas 12 satisfizeram a pesquisa. Bom, como a gente teve que fazer a extração de ficocianina, aqui eu vou falar um pouco do como foi a pesquisa, né, onde a combinação de palavras-chave para extrair o melhor resultado da pesquisa foi Phycocyanin, Extraction, Spirulina. A gente pode perceber, comparando com a outra, que eu tirei o Supercritical Fluid, mas deixei basicamente a mesma coisa. A pesquisa ela foi realizada, ao invés de Scopus, Web of Science e Science Direct, apenas na Science Direct. E a metodologia utilizada ela foi a mesma da última pesquisa, mas com o objetivo de achar a combinação dessas palavras-chave, né? E aqui está o gráfico de quantos artigos foram aproveitados para a nossa pesquisa, de acordo com a data de publicação. A gente pode ver que tem um total aí de 47 artigos, onde abrimos um total de 140 artigos para ler. E aqui também está o exemplo de artigos que eu compilei para facilitar a busca de informações desses artigos, assim como eu mostrei anteriormente na de carotenoides. E a tabela de dados dessa, de ficocianina, ela foi dividida de acordo com a extração realizada pelo artigo. Como nessa imagem, esses 4 artigos aí, eles foram feitos pelo método de extração a frio. E vale ressaltar aqui de novo que essa tabela é uma parte de um todo, porque ela não caberia no slide inteiro. Bom, as buscas realizadas elas foram muito proveitosas, trazendo um total de 63 novos artigos, e dessas buscas a gente encontrou apenas trabalhos para extração de fluido supercrítico, para carotenoides e ácidos graxos. E isso pode se explicar pela maior dificuldade de atingir condições supercríticas para solventes polares como a água, e que no caso seria para extrair a ficocianina, do que o CO2 para extrair os carotenoides e os ácidos graxos. Bom, o método mais utilizado nas pesquisas realizadas para a extração de ficocianina foi a extração a frio, que é o mesmo realizado pela orientadora Cláudia na parte experimental do projeto. E com relação ao que nós propomos, apenas um artigo demonstrou uma abordagem semelhante ao nossa, que é esse que está na imagem do autor Marzorati, que ele publicou em 2020, mas a nossa ainda tem um diferencial perante esse projeto. Eu vou pedir desculpas aqui, porque esse diferencial eu não posso comentar devido a possíveis outros depósitos de patente que estão vindo. Novamente, peço desculpas. Bom, eu quero agradecer ao CNPq pela bolsa, a parceria com o Instituto Senai de Inovação de Química Verde, ao NT, e ao Labim pelo suporte de sempre. Aqui está o meu e-mail de contato e muito obrigado. Obrigado, Lucas, pela sua apresentação. Obrigado. Vamos passar, então, às considerações dos professores. Professora Débora César, por favor. Olá, obrigada, Valéria.
mais uma vez, obrigada por estar aqui, né, partilhando com vocês esse momento de conhecimento, de apresentação de trabalhos. Boa tarde a todos e boa tarde, Lucas. Boa Primeiro, tarde. parabéns pela sua apresentação. Tá? Obrigado. Uma pena você ainda não teve a oportunidade de entrar no laboratório, né, para fazer um trabalho, tema bastante importante, interessante. E há quanto tempo você começou o projeto, começou a estudar? Tem muito tempo? Não. Eu Não, não então, a gente percebi. começou mesmo há um ano atrás, né? Que foi quando eu peguei na bolsa. Tá. E assim, dentro dessa pesquisa toda que você fez, né, também bastante importante para você já ter um embasamento teórico, você encontrou alguma dificuldade porque você fez aquelas tabelas, eu achei super interessante, também são importantes. Tem alguma coisa dentro dessa busca que você fez, além do que você trouxe para a gente, que te chamasse a atenção, que você achou assim, que seria interessante você comparar com o seu método, além do que você já verificou que já existe, que é a extração a frio, que você colocou? No caso, então, das extrações de ficocianina, ou em Qualquer geral coisa mesmo? dentro do método que você tenha percebido, que tenha te chamado a atenção e que talvez valesse a pena você fazer uma comparação com ele. Olha, eu vou ser sincero, assim, eu não tenho esse olhar, assim, de olhar e, nossa, isso é muito interessante e tudo mais, até porque eu não cheguei a ver a parte experimental e tudo mais. Porém, o que mais me chamou a atenção quando a gente fez a pesquisa foi justamente esse artigo que eu trouxe de Marzorati, que ele foi bem parecido com o nosso, assim, ele usou as condições um pouco diferentes, mas foi o que mais chamou a atenção, assim, quando a gente achou ele, sabe? Foi um susto, assim. Sim. Foi um susto. Entendi, porque você começou a pensar, mas estão fazendo uma coisa parecida comigo, com o que eu estou Exatamente, porque fazendo. a gente estava para o depósito de patente já na época, a gente já tinha feito. Aí a gente até começou a procurar outros em plataformas de depósito de patente, se tinha algo parecido, alguma coisa. Interessante. Mas não tinha nada, não. Tá ótimo, Lucas. Parabéns, parabéns aos seus orientadores, tá bom? Obrigada, Valéria. Obrigada, professora Débora. Vamos passar a palavra ao professor Estevão. Ok, obrigado, Valéria. Parabéns, Lucas, pelo trabalho. Acho que é sempre interessante, realmente, quando você começa qualquer trabalho de pesquisa, fazer uma varredura nos artigos e patentes para saber se você está trabalhando com alguma coisa que alguém já fez, né? Isso é fundamental. Por isso que eu fiquei curioso, né? Por que você apresentou somente resultado de artigos, mas não falou nada de patentes? Então, acho que a parte de patentes é fundamental antes de você fazer qualquer depósito para saber se você está fazendo alguma coisa parecida com o que já existe. Então, eu fiquei curioso de saber se vocês não fizeram, vocês vão depositar sem fazer uma... Não, a gente fez sim. Quando a gente começou o projeto, eu e o estagiário Jefferson, que eu até comentei que ele me ajudou na busca, a gente também fez um treinamento com a Lídia Mendes, e a gente fez essa pesquisa de patente, mas a gente não achou nada parecido. Só que quando a gente achou esse artigo posteriormente, foi o susto, entendeu? A gente falou, estranho isso, porque não tinha nada dizendo sobre, e do nada esse artigo vem com uma abordagem muito parecida com a nossa, entendeu? Certo. E por que vocês usaram... Acho que quando você apresentar algum trabalho, você apresentou algumas tabelas ali. É interessante, mesmo que não dê para apresentar toda a tabela completa, mas você pode apresentar um número de artigos, uma coisa desse tipo. Você apresentou um extrato, mas tudo bem, mas diz lá o número de artigos totais, o número de artigos relevantes. Eu acho que uma tabela dessa é importante, certo? A gente fica meio perdido, só olhando... Tudo bem, você apresentou o extrato, claro que não cabe numa tela, mas é importante dizer os números totais, né? A gente até tinha... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. É que a gente tem essa tabela quando eu apresentei o jornal de dados, eu até apresentei com essa tabela, só que ficou muito maçante, assim, e o tempo a gente achou que não fosse dar. Aí a gente achou melhor até tirar, mas obrigado. Certo. E por que você usou 3 bases de dados, de artigos? Você não vai encontrar muita superposição? Então, o fato da gente ter usado as 3 bases foi porque, como tinha eu e Jefferson, a gente decidiu
a Lídia Mendes, no treinamento, ela disse que essas 3 eram muito boas e que se a gente tivesse tempo, a gente podia, sim, fazer nessa. Entendeu? Não, as 3 são boas. Não estou duvidando Sim. disso. Estou dizendo só por que você não escolheu uma. Porque se você escolhe 3, vai encontrar o mesmo artigo nas 3. Como é que você vai A fazer a gente... separação da Uhum. superposição dos artigos comuns? É isso que eu estou perguntando. Realmente a gente não separou essas superposições, mas a gente não quis perder nenhum artigo sobre o assunto, entendeu? Aí a gente tentou buscar o máximo que a gente conseguia. Tá certo, tá bom. Tá ok. Então, quando você apresentar também qualquer trabalho, você não fala assim, no latim, no latim. Eu não sei nem o que é isso. Você tem que dizer o que significa a sigla do que você está mostrando, porque se você Show. conhece, os outros que estão ouvindo não conhecem, entendeu? Tá, Então, é importante você dizer, tudo bem, você está tão acostumado a lidar com aquilo que você esquece até de detalhar melhor para quem está assistindo, entendeu? Você está sim, fazendo uma apresentação para pessoas que não conhecem, tá entendeu? certo. Só isso, né? Beleza, Parabéns. obrigado. Obrigado. Obrigada, professor Estevão. Vamos passar a palavra, então, à professora Viviane. Obrigada, Valéria. Boa tarde a todas e a todos, né? Nosso terceiro dia aqui de apresentações. E, mais uma vez, digo que é um prazer participar dessa atividade aqui com vocês. E, Lucas, quero te parabenizar pela sua apresentação. Você estava muito, muito seguro, né, do que estava falando, foi muito, muito claro. E acho que você cumpriu muito bem, né, a sua etapa aqui de demonstrar para a gente quais foram os objetivos da sua atuação até agora. E aí eu queria te perguntar uma primeira coisa. Qual é o seu curso de graduação? Engenharia Química. Engenharia Química? Tá ótimo. E a minha pergunta, ela vai assim no sentido de como você acha que a sua graduação até agora, nesse ponto que você está, te permitiu, com os conhecimentos que você tem hoje, fazer uma análise crítica desses artigos que você leu e selecionou, né, como sendo os mais interessantes. O que eu quero dizer com isso, né? Como que os seus conhecimentos de graduação foram facilitadores desse processo? O que você teve de dificuldade, né? E o que você percebeu que foi definitivo para que o seu trabalho de pesquisa pudesse ser um trabalho crítico, né, em relação àquilo que você estava buscando na literatura. Então, quando eu comecei o processo de pesquisa, eu vou ser sincero que eu me sentia muito cru em relação àquilo. Eu não sinto que a faculdade, de fato, ensina a gente a isso. Mas também depende da sua área e tudo mais, né? No caso de engenharia química, eu senti isso. Mas em relação ao projeto, eu senti que na leitura dos artigos, assim, a faculdade tinha me ajudado nesse caso da produção da biomassa, entendeu? A gente não chegou a ver ela de fato, assim, a prática, mas a gente viu o conceito e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que a faculdade me ajudou nisso. Uhum. E os conceitos teóricos que você percebeu que você ainda não tinha domínio, você procurou conhecê-los? Ou você ficou mais nesse objetivo de achar os artigos científicos que traziam uma metodologia, né, mais do que pensar aquela metodologia teoricamente, como ela se estruturava? Não, então, foi realmente o Jefferson, o estagiário, ele me ajudou muito nesse ponto e a minha orientadora também. A gente fez reuniões, diversas reuniões, encontros que eles me ajudavam com isso, com o assunto, e eu fui aprimorando o conhecimento com o tempo. Quando às vezes eu vi uma coisa no artigo que eu não entendia, eu perguntava e tudo mais, mas hoje em dia, se eu fosse para fazer uma pesquisa do tema, eu me sinto muito preparado. Tá ótimo. Isso é fundamental, né? Que você e vocês todos, né, percebam a necessidade de um estudo que não está só na pesquisa de artigos,
né? De um conhecimento que é um conhecimento teórico e básico que precisa fundamentar o trabalho de vocês. Isso é muito importante dentro da construção desse aprendizado que a iniciação, seja científica ou tecnológica, ela apresente, né? Então, parabéns por ter corrido atrás do seu prejuízo, né? E ao grupo também por ter orientado nesse sentido. Obrigado. Obrigada, professora Viviane, obrigada, Lucas, pela apresentação. Nós vamos passar, então, à segunda apresentação do dia, que será da Maiara Almeida, que é orientada da doutora Viridiana Ferreira Leitão. Boa tarde. Boa Posso tarde, Maiara. começar a compartilhar a tela aqui? Sim. Está aparecendo para vocês? Sim. Tudo certo. Isso. Boa tarde, eu me chamo Maiara, eu sou bolsista do PIBIT, orientada pela doutora Viridiana Santana e orientada pelo mestre Ronaldo Rodrigues. E meu projeto é a produção de ésteres de manose a partir de semente de açaí e ácidos graxos residuais por via enzimática. Bom, os ésteres graxos de açúcares são ésteres formados pela reação de um ácido graxo ou de um éster de ácido graxo com açúcar em um meio não aquoso, com o uso de um catalisador, formando um éster e tendo como subproduto a água ou um álcool, dependendo da natureza do ácido graxo utilizado. Bom, esses ésteres têm como característica serem compostos não tóxicos, biodegradáveis, não irritantes e não iônicos, que têm aplicação como biosurfactantes e emulsificantes, sendo utilizados em diversas indústrias, como a indústria cosmética, farmacêutica. Eles possuem algumas atividades inseticidas e fungicidas, mesmo que não sejam utilizados diretamente com esse propósito, e principalmente na indústria alimentícia, já que esse tipo de éster tem total compatibilidade com essa indústria. Bom, ele pode ser gerado por duas rotas, no caso a rota química e a biocatalítica. A rota química, ela utiliza de altas temperaturas e pressão, e além de usar catalisadores ácidos ou básicos, o que torna a reação menos seletiva, e isso faz com que haja geração de muitos subprodutos, consequentemente tem muita geração de efluente e um gasto maior com a purificação. Já a rota biocatalítica, ela tem temperatura e pressão semelhante ao ambiente, além de utilizar a lipase como catalisador, e isso torna a reação mais seletiva, ou seja, você tem a geração de um produto mais puro, o que pode ser considerado uma rota mais verde de geração de ésteres graxos de açúcares. Entretanto, há desafios quando pensamos nessa síntese, porque há a questão da baixa solubilidade de açúcares em um meio não aquoso, o que nos leva diretamente para a questão de compatibilidade de fases, já que os açúcares têm um caráter mais hidrofílico, enquanto os ácidos graxos têm um caráter mais hidrofóbico. Então, é necessário nós utilizarmos solventes ou alguns outros mecanismos para tentar superar esse desafio. Além disso, temos uma questão termodinâmica com a carga enzimática alta, porque esse tipo de reação ela não é muito favorável, então você precisa de uma carga enzimática mais alta, consequentemente você tem um tempo de reação maior para a produção, e como eu disse, você tem questões termodinâmicas e cinéticas envolvidas nesse tipo de rota. E o intuito do projeto, no caso, é a utilização de matérias-primas residuais para a geração de ésteres graxos de açúcares. Então, foi pensada a manose, que ele é um açúcar pouco explorado na síntese de bioprodutos, então ele tem poucas referências na literatura, porque não há uma grande disponibilidade dele. Entretanto, o laboratório de biocatálise do INT demonstrou que a semente de açaí ele pode ser uma fonte abundante desse açúcar, como foi relatado no artigo do Monteiro et al. De 2019, onde cerca de 50% do seu peso seco da semente é composta por manose. Além disso, nós temos os ácidos graxos de cadeia longa, 16 a 18 carbonos, que eles podem ser obtidos com DDOP, que no caso é o destilado de desodorização do óleo de palma, que é um subproduto do refino do óleo de palma que é rico em ácidos graxos de cadeia longa, sendo 70 a 90% de sua massa
composto por ácidos graxos de 6 a 18 carbonos, podendo citar entre eles o ácido oleico e o ácido linoleico. Com isso, o objetivo do projeto é obter ésteres graxos de açúcares que tenham propriedades sulfactantes, sendo derivados de manose e ácidos graxos de cadeia longa, em condições de atividade de reação. Os objetivos específicos tiveram que ser alterados devido ao novo período de isolamento social. Então, os objetivos específicos seriam a avaliação dos parâmetros reacionais envolvidos na síntese enzimática, a compreensão dos aspectos termodinâmicos e cinéticos no meio, além de uma análise crítica dos resultados obtidos e proposições de metodologias reacionais para obtermos autoconversões da síntese. O plano de trabalho inicial, ele também foi feito durante um período de isolamento, então foram separados com base na literatura todos os parâmetros limitantes para esse tipo de reação. E nós escolhemos como substratos a serem utilizados durante os trabalhos em bancada, que foram até março desse ano, a glicose e o ácido oleico padrão. Não utilizamos a manose como seria o nosso objetivo principal, porque, como eu disse, ela não tem muita referência bibliográfica, então seria mais complicado você fazer uma relação direta entre o que foi obtido na bancada e o que tem como referência. Então, utilizamos a glicose, que seria, no caso, um epímero da manose, então teria uma certa proximidade desses carboidratos e tem maior quantidade de referência na literatura. O nosso biocatalisador foi a Novozyme 435, que é uma enzima imobilizada da lipase B. E, como eu disse, nós separamos esses parâmetros limitantes e utilizamos como solvente a acetona e o tercbutanol, que são menos tóxicos, e a acetona tem uma certa compatibilidade com a indústria alimentícia. A temperatura, nós vimos que ela varia entre 40 e 60 graus Celsius, mas como nós utilizamos a acetona, que tem um ponto de ebulição baixo, nós utilizamos uma temperatura entre 40 e 45 graus. A carga enzimática foi de 30% em relação à massa total de substratos, uma relação molar de 1:1 a 1:3, e o tempo de reação foi de até 48 horas nos ensaios. Os resultados obtidos nesses ensaios mostraram que houve, sim, a síntese de ésteres graxos de açúcares, sendo que foi observada que a taxa de conversão foi bem inferior ao que é relatado na literatura, que é sempre acima de 50% de conversão. E também observamos algumas questões a serem exploradas futuramente, que no caso seria essa diferença na taxa de conversão entre o tempo de 24 horas e de 48 horas. Uma questão que foi também observada da perda de solvente do meio, questões relacionadas à entrada de água durante a retirada de alíquotas para ensaios quantitativos, e também questões de degradação do suporte enzimático. Então, todos esses fatores que foram apontados, eles não conseguiram ser melhor estudados porque houve um período de isolamento social a partir de março, então não conseguimos dar continuidade aos ensaios em bancada. Portanto, está sendo feito um novo levantamento bibliográfico, sendo destacado dessa vez os aspectos termodinâmicos e cinéticos do meio reacional em caráter teórico. Para isso, utilizamos as plataformas periódicas da CAPES, a PubMed, do NCBI e a Web of Science. Com isso, observamos um parâmetro importante, que seria a atividade enzimática. Como eu já disse, nós utilizamos a Novozyme 435, que é a lipase B da Cândida antártica, que é imobilizada em polimetilmetacrilato ligado a divinilbenzeno. E essa imobilização ela usa de uma estratégia chamada ativação por interface, que no caso seria, resumidamente, o que está escrito aqui. Você tem um sítio ativo, que está fechado e inativado, e essa interface hidrofóbica se liga ao sítio, mantendo a lipase aberta e ativada interfacialmente, o que faria que essa enzima imobilizada tivesse sua atividade aumentada quando estivesse dentro do meio hidrofóbico. E o que poderia atrapalhar o desempenho enzimático? Bom, existem dois fatores principais que atrapalhariam. No caso, seria a degradação física do suporte, e existe também a questão da degradação da enzima em si, da proteína.
Então, a temperatura e agitação, ela é utilizada porque, como eu disse, existe a questão da incompatibilidade de fase do açúcar com ácido graxo, e os solventes que utilizamos, eles são parcialmente hidrofóbicos, como a acetona, por exemplo, mas ele não é capaz de solubilizar todo o açúcar no meio. Então, o que fazemos? Ele, como uma forma de aumentar a disponibilidade de açúcar, que no caso seria o nosso substrato limitante, nós podemos fazer o aumento da temperatura e da agitação, mas isso acabaria fazendo com que o aumento da temperatura ou o longo tempo de reação causasse uma desnaturação da proteína, além da agitação e do uso de solvente, causar uma degradação física ao suporte enzimático. Então, esses são alguns fatores que vão atrapalhar o desempenho enzimático. Além disso, existe uma questão da atividade da água, no caso, que esse é o método proposto por Goderich para caracterizar a água no sistema. E o que é dito é que existe uma quantidade de água a ser utilizada para que mantenha a hidratação da enzima, mas, ao mesmo tempo, a quantidade de água pode ser um fator limitante. Então, explicando melhor esse papel da água no meio reacional, aqui tem um mecanismo geral do processo de produção de ésteres graxos de açúcares, pegando como exemplo o nosso ácido oleico e a D-glicose. Na presença de novossomio 435 no meio não aquoso, nós teríamos a produção do oleato de glicose e água. Como podemos observar, a água ela vai se tornar o nosso subproduto determinante para saber se o equilíbrio químico vai acontecer, favorecendo a hidrólise ou a esterificação. Ou seja, quanto maior o teor de água no meio, mais favorecida a hidrólise seria. Então, é necessário usar artefatos para retirar o excesso de água, como, por exemplo, chegou a ser testado em pancada o uso da peneira molecular, que no caso serviria para retirar esse excesso de água, mas também há o cuidado de manter a hidratação da enzima. Então, durante os estudos, muitos artigos fazem essa relação que está mostrada no gráfico entre o conteúdo de água e a atividade da água, mostrando que cerca de 20% de massa de água no meio, ou uma faixa aqui entre 0,3 e 0,6 de atividade da água, seria o mais adequado para manter a hidratação da enzima e ainda assim garantir um bom desempenho de síntese de ésteres de açúcar. Ou seja, você manteria a atividade enzimática boa, como deveria, além de você manter o equilíbrio da reação voltada para esterificação e não para hidrólise, como aconteceria se mantivesse toda a água no meio. Com isso, nós temos as perspectivas do projeto. No caso, a reação de glicose com ácido graxo padrão é o que estava sendo ensaiado, mas teve que ser interrompido devido à reiniciação do trabalho remoto. No momento, estamos fazendo o entendimento das condições reacionais, que está sendo feito totalmente de maneira remota, visando a otimização e entendimento do projeto como um todo, para aí sim poder ser aplicada esse conhecimento no uso de matérias-primas residuais para a produção desses ésteres. Com isso, nós pensamos em continuar explorando essas questões termodinâmicas levantadas e adequar o esquema reacional com o que foi obtido e bancado nos levantamentos bibliográficos realizados. Então, podemos assim concluir que esse projeto ele tem o potencial de fazer essas sínteses de ésteres graxos de açúcares com rendimento satisfatório, mas para isso tem a necessidade de otimização do método, bem como eu já citei, das análises quantitativas, a exploração do uso da peneira molecular, porque, como eu disse, a questão de água no meio é muito importante para a termodinâmica da reação, e sanar as questões relacionadas à perda de solvente e o melhor entendimento de todas essas questões termodinâmicas levantadas. Esse aqui, no caso, é o plano de trabalho que foi montado até julho de 2022. E obrigada. Obrigada, Mayara, pela sua apresentação. Vou passar a palavra, então, à professora Viviane. Obrigada, Valéria.
Maiara, parabéns pela sua apresentação. Também gostei muito, estava muito clara, né? Muito senhora da sua apresentação, parabéns. E eu queria te perguntar em relação à escolha dos solventes para essa síntese, tá? Você falou que você citou, no caso da acetona, que a escolha dela foi feita por ela ser um solvente bem aceito na indústria alimentícia, né? Sim. Mas eu queria saber, em termos das características do seu sistema, né? Dos fatores que definem o sucesso da sua reação, como que você justifica o uso da acetona ou do tertibutanol? Bom, é uma coisa que foi bem observada durante esse levantamento da termodinâmica, é que, como eu disse, o açúcar ele é o nosso substrato limitante, por ele não se solubilizar completamente. E a acetona e o tertibutanol, eles são parcialmente hidrofílicos, então eles têm uma certa capacidade de solubilizar. E dentre os solventes que teriam essa capacidade, eles são os que se mostram menos tóxicos. Então, numa produção de ésteres com caráter de biosurfactantes, principalmente pensando numa aplicação de indústria farmacêutica ou alimentícia, eles seriam os menos tóxicos que ainda satisfariam a questão de solubilizar parcialmente esse açúcar para que a reação pudesse acontecer de forma adequada. Tá ótimo. Então, obrigada. Parabéns para você pelo trabalho e para o seu grupo de trabalho também. Obrigada, professora Liviane. Professora Débora, por favor. Boa tarde, Maiara. Tudo bem? Parabéns pela sua apresentação. Foi muito boa, você está bastante segura, né? Trabalhou bastante aí na sua pesquisa. Eu fiquei curiosa em relação a esses parâmetros que você disse que vocês vão ainda estudar, né, para otimizar. Qual vai ser, né, a melhor combinação de parâmetros? Como vocês estão pretendendo, se você já discutiu com a sua orientadora, né, como vocês estão pretendendo, então, fazer esse estudo com esses parâmetros? De que forma? Como vai ser conduzido isso? Porque você tem algumas variáveis, como você vai variar isso? Vocês já planejaram como isso vai ser executado? Alguns pontos, sim, como, por exemplo, esse controle da água no meio é bem fixado na literatura que existe essa necessidade de colocar uma peneira molecular no meio para você fazer esse controle, mas também observamos que existem muitos pré-tratamentos para você ter uma estabilidade no início da reação já da quantidade de água, como, por exemplo, o uso de soluções salinas saturadas para fazer esse controle da água no meio. Então, isso é uma coisa que está sendo explorada, talvez seja utilizada no retorno da atividade bancada. Também tem a questão de focar um pouco mais no uso da acetona ao invés de tertibutanol, justamente por ela ser mais compatível com a indústria alimentícia. E a adequação do sistema, porque quando nós estávamos em bancada, nós percebemos que um grande problema é a perda do solvente nas análises. Então, assim, esse é um parâmetro que nós estamos tentando focar bem em desenvolver um sistema reacional que não tenha essa perda tão grande. E se tiver perda, como conseguir ainda assim ter uma análise satisfatória. Então, esses são os parâmetros que nós estamos focando mais no momento, além de pensar se o suporte enzimático, no caso, como vamos manter ele de forma melhor, porque a agitação ela consegue fazer uma conversão maior de ésteres, mas ao mesmo tempo ela degrada fisicamente o suporte. Sim, então, o que está sendo pensado seria mais essa questão dos sistemas e como nós vamos adequar isso às questões termodinâmicas. Sim, um trabalhinho interessante. Parabéns, Maiara, obrigada, tá? Mais uma vez, obrigada, Valéria. Obrigada a você, professora Débora. Professor Estevão, por favor. Bom, parabéns, Maiara, pelo teu trabalho, né?
você, os seus orientadores, é um trabalho bastante interessante, né? Ontem também a gente estava vendo uma apresentação sobre extração de alguns produtos a partir da semente de açaí, de novo a semente de açaí. Eu fico imaginando assim, a gente tem tanta fruta, né? Falei ontem, tantas frutas com sementes até bem grandes, né? Que ocupam um Sim. percentual bem grande em relação ao total da fruta, então que podem ser também, de repente, estudados, né? Então, é bastante interessante esse tipo de trabalho. E a semente acaba não indo para o sem aproveitamento, né? Acaba entrando circulando na economia, na produção, né? Naquele conceito de economia circular, gerando valor. Isso que eu acho bastante muito importante no trabalho de vocês. E eu fiquei curioso, você falou sobre a questão da busca em base de dados, né? Quando você apresentou base de dados do Portal da CAP, o Portal da CAP já tem várias bases de dados, né? Inclusive Sim. aquelas que você mostrou. Na verdade, só uma questão de reorganização ali daquele slide seria interessante. A partir do Portal da CAP, você tem acesso a várias bases de dados. E eu fico achando importante vocês pesquisarem também patentes, bases de dados de patentes, né? Que eu Uhum. não sei se vocês já começaram a pensar nisso, já fizeram. Eu acho que é importante isso também. Tá. Sim, nós começamos a pesquisar algumas, mas eu confesso que nesse levantamento eu não busquei tanto por patente. Eu fui mais por questões termodinâmicas, eu não cheguei a olhar tanto patente. Certo. É interessante. A gente está muito acostumado a ver primeiro os artigos, mas depois é interessante olhar também as patentes, né? Sempre Sim, importante. sim. E você disse que não fez um trabalho baseado numa determinada parte do seu trabalho. Você disse, não, isso aqui eu não achei nada na literatura, por isso que a gente não resolveu não fazer, não investir nisso. Não seria ao contrário, quer dizer, pelo não achar nada, você tentaria adaptar alguma coisa e tentar fazer alguma coisa nova? Não, então, na verdade, é porque essa nossa primeira etapa seria de estabelecimento da metodologia. E o que acontece em relação ao uso da manose é que você até acha umas coisas na literatura, só que, no geral, esse processo de certificação por meio da biocatálise ele não é muito bem descrito. Então, para estabelecimento de um protocolo, seria melhor observação, utilizando substratos que já têm um maior apanhado. Então, você poderia fazer um acompanhamento mais fidedigno, digamos assim, com a literatura e o resultado em bancada, para aí sim podemos fazer um estabelecimento de um protocolo concreto para a utilização de um substrato novo, entendeu? Ah, certo. Tá certo. Entendi. Então, ok. Parabéns, então, para você e para os seus orientadores pelo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Maiara. Obrigada, professor Estevão. E eu gostaria, então, de agradecer, né, a todos os bolsistas que estiveram aqui presentes nesses 2 dias para as suas apresentações. Agradecer aos orientadores e co-orientadores pelo trabalho, né, desenvolvido durante esse tempo difícil, né, muito complicado da vida da pesquisa, né, em todos os institutos e universidades, e a gente ainda assim continua resistindo e tentando fazer o que é possível dentro dessa situação. Então, eu queria agradecer muito a vocês por terem conseguido manter os bolsistas ativos e fazendo o seu trabalho. Eu queria agradecer também, né, e aí passando para os nossos palestrantes, eu gostaria de agradecer muitíssimo a professora Elisa Hort, ao professor Virgílio José Ferreira, pelas participações no programa PIBIC. Gostaria de agradecer a banca do programa PIBIC, que foi composta pela professora Joyce Sobreiro Almeida, pela professora Kátia Monteiro Novak, a professora Maria Aparecida Ferreira César Oliveira, que está aqui presente conosco. Gostaria de agradecer aos palestrantes da etapa PIBIT, professora Sônia Cabral, ao professor José Carlos Pinto, pelas palestras memoráveis, e a banca, né, composta pela professora Débora César, professor Estevão Freire e a professora Viviane Teixeira. Agradeço demais, muitíssimo a vocês por essa disponibilidade de estarem aqui conosco nesses dias
assistindo a todas as apresentações, dando suas contribuições, fazendo os seus comentários, são de grande contribuição para cada um dos trabalhos, eu tenho certeza absoluta. Muito obrigada a cada um de vocês. Eu vou passar a palavra a cada um de vocês para as suas considerações finais e depois a gente volta para encerrar. Professora Débora? Então, primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite. Muito prazer em estar participando todo esse evento, um evento que, com certeza, reuniu esforços da parte de todos. Vocês estão de parabéns pela organização, pela realização do evento. Foi tudo correu muito bem, muito tranquilo. Parabenizar aos bolsistas, né, aos alunos que estão aí iniciando essa vida de pesquisador, que às vezes é isso, é um pouquinho dura, mas a gente vai superando, né? Então, foi um grande prazer estar aqui. Quero agradecer o convite que vocês fizeram para que eu participasse, foi muito bom. Muito obrigada. Nós é que agradecemos muitíssimo a sua disponibilidade. Professor Estevão? Estevão, está fechado o microfone? Está mutado. Estevão, seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado, Ah, Estevão. está tudo aí? Está tudo bem. Falei sozinho o tempo todo. Bom, queria agradecer aí, Valéria, a oportunidade de estar aqui, né, a você, a todos os profissionais do INT, nessa comemoração que o INT está fazendo, dos 10 anos aí de NCIT, e também é uma oportunidade que a gente aprende sempre aqui com os bolsistas, com os trabalhos que estão sendo apresentados. Se a gente pode contribuir também com a nossa experiência, né, de alguns anos aí de trabalhos também é sempre bom. Então, e o convívio também com todos, ouvindo as opiniões também dos colegas, da Viviane e da Débora também, as palestras muito boas também. Então, só tenho a agradecer e parabenizar mais esse evento do INT. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a você pela sua disponibilidade, pela sua contribuição. Professora Viviane? Valéria, eu quero primeiramente parabenizar vocês pelo evento, pela organização. Vindo de Valéria, né, a gente sabe que a organização é um primor, então já esperava que fosse dessa forma. E quero parabenizar porque eu acho que nós, né, enquanto servidores públicos da área de ciência e tecnologia e da área de educação, a gente tem tido um papel nesse momento que a gente está vivendo aqui muito que está sendo assim, muito colocado em xeque. Então, eu acho que a gente vir aqui discutir, né, sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no INT e numa perspectiva de formação de alunos de graduação, né, isso é fundamental. Os alunos certamente têm tido um momento de muitas angústias nesse período de pandemia, em relação à sua formação, em relação a como a sua formação está se dando e em relação a como será a sua vida profissional, né? Essa vida futura que está aí batendo na porta. Então, eu acho que a gente está aqui discutindo sobre a formação deles e mostrando para eles, né, que a ciência vale a pena, que a tecnologia, né, ela precisa ser considerada como um produto brasileiro, né? Eu acho que isso é muito fundamental. E quero, então, agradecer por permitir que eu esteja aqui compartilhando desse momento com vocês, contribuindo de alguma forma, né, para a formação desses estudantes e com o INT também, né, de alguma forma. Muito obrigada. Tá? Nós é que agradecemos a vocês todas e todos por essa enorme contribuição que vocês deram, cada um na sua área, cada um com as suas colocações.
que é sempre um grande prazer recebê-los aqui no INT. E se é um prazer assim, imagina o que será quando pudermos estarmos presentes, né, verdadeiramente no INT. Eu acho que vai ser uma grande festa tudo isso, né? Eu acho que o retorno vai ser uma grande festa. Eu imagino que seja. Eu gostaria de novo de agradecer a todos vocês, agradecer novamente aos bolsistas, aos orientadores e co-orientadores. E gostaria de agradecer, finalmente, a DICOM, a Divisão de Comunicação do INT, que proporcionou toda a infraestrutura para que nós fizéssemos as transmissões e gravássemos os nossos eventos, de maneira que eles possam ser disponibilizados na próxima semana no YouTube do INT. Então, na pessoa da servidora Andréa Lessa e do Nelson Pérez, da Regina, da Luana, da Marla e da Amanda, eu gostaria muitíssimo de agradecer à DICOM e a todas essas pessoas que fazem parte da DICOM e que, né, proporcionaram a gente uma tranquilidade muito grande nas transmissões e gravações dos nossos eventos. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada a todos por estarem aqui nesses dois eventos, nessas duas etapas dos eventos dos 10 anos dos programas PIBIC e PIBIT do INT. Foi um grande prazer tê-los conosco. Um grande abraço. Até breve, eu espero. Tchau, abraço, prazer, Obrigada gente. mais uma vez. Tchau, tchau. Um abraço a todos.